Olá, estamos de volta com mais um programa da Pai TV. E essa semana nós trouxemos o pessoal da ADAM, que é a Associação dos Diabéticos de Americana. Hoje nós vamos conversar tudo sobre diabetes, sobre associação, então vai ser um tema bem legal. E quero agradecer aos nossos patrocinadores, Sun Pharma, cuidando bem de você, Racal, a sua marca de suplementação vegana, Fael, viva essa experiência, Lugar de Música Boa é na Salinha, e os nossos apoiadores o House e Showroom Estofados. Eu quero agora trazer, a nossa convidada, ela é enfermeira da ADAM, é Aparecida Luísa Lopes, mais conhecida como Luísa. Vou te chamar de Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, graças a Deus. E aí com vocês? Também. E vocês fazem, né, Luísa, um trabalho muito bacana e você é enfermeira aí na associação, né? Sim, E sou eu a queria... enfermeira aqui da entidade. Ah, que bacana. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que é a ADAM, é a Associação dos Diabéticos de Americana, né? Quantos anos vocês atuam? Como que é o trabalho de vocês? A DAN já tem 20 anos de fundação, né? Nosso trabalho é voltado para a educação, orientação, acompanhamento de pacientes diabéticos e familiares. A DAN não se restringe só à Americana, ela atende toda a região, todas as pessoas que vierem procurar nosso trabalho, a gente é aberta a todos. Que bacana. Então vocês não atendem somente a Americana, toda a Não. região, é isso, né? Toda a região. A gente não atende só a Americana. A associação é de Americana, mas atende todos aqueles que vierem nos procurar. Olha que bacana. E como que funciona o trabalho de vocês aí no dia a dia da entidade? Olha, a gente trabalha como se fosse uma escola. A gente trabalha com a orientação, educação, apoio, né? Tudo aquilo que a pessoa procura a respeito da doença, a gente está aqui para informar. O nosso trabalho é voltado mais como orientação, mas a gente também dá suporte técnico, a gente também dá orientação àquelas pessoas que precisam de documento, que precisam entrar com o pedido através de mandado judicial. A gente dá acompanhamento psicológico, acompanhamento na parte de aplicação de insulina. Eu faço a parte de orientação e trabalho também com pé diabéticos, que são a parte de ferida, né? Aí tem a parte da nutrição, e a gente é uma equipe, né? Nós somos em 5 profissionais, todos voltados para dar esse suporte e acompanhamento a pacientes e familiares diabéticos. É muito complicado quando a pessoa recebe um diagnóstico de diabetes. Sim. Eu vou falar isso, assim, eu estou vivendo esse momento. Meu marido recentemente, há uns 5 meses, ele recebeu esse diagnóstico. E a primeira questão é mentira, eu não estou com diabetes, isso não existe. Tem essa barreira Negação. mesmo? É a negação, a primeira coisa que a pessoa dá aquele impacto é a negar que é diabético. Isso é normal, faz parte de todos os pacientes, com exceção de quando é criança, né? Que aí ela não tem esse discernimento para negar, mas o adulto tipo 2 ele tem, e ao longo do seu tratamento ele tem essa recusa, né? Então é isso E que eu aí falei fica para você. difícil, né? É difícil. É difícil porque ele tem que ter uma mudança no seu estilo de vida, no seu dia a dia, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu sempre comento Exatamente. que a pessoa que faz aquilo que realmente é necessário, que é atividade física, uma alimentação balanceada e saudável, não só para o diabético, mas para todos nós, a qualidade de vida dela seria bem melhor.
Com certeza, faz um bem, né, para a saúde, e são coisas básicas, né, que a gente tomando um certo cuidado com a alimentação, fazendo uma atividade diária simples, nem que for uma caminhada por meia hora e todos os dias, manter esse hábito é muito bom, né? Mas a gente ouve falar muito, né, que as pessoas não dão assim a importância à diabetes. Parece que é uma coisa que está muito distante, mas não. Hoje é um número muito grande da população, né? Muito grande. A gente tem aí uma estimativa, é feito um cálculo mais ou menos assim: de cada 10, 8 são. 5 Nossa, de sabem. cada 10, 8 são diabéticos. Olha só, Exatamente. gente, para você que está acompanhando aí o nosso programa, era uma informação, dado que eu não vi, né, não havia pesquisado, mas é um número assustador, não? Assustador. Por que a gente fala assim? Porque assim, ó, o paciente, de cada 10, 8 são, por quê? Porque 5 já tem o diagnóstico, tá? Esses outros 3, ou ele é sedentário, a gente coloca 3 coisas: sedentário, hipertenso e obeso, tá? Então, a chance dele ter diabetes é muito grande. Outra coisa, ele tem hereditariedade, a família, alguém da família é diabético, então ele também tem. E aí, sucessivamente. Então, todas essas coisas influem nesse restante. Então, por isso que o índice cai nesses 8%, de cada 10, 8 são. É Nossa, é um complicado. número que assusta bastante, É né? muito grande, muito grande. E assim, depois que passa essa barreira da aceitação, tem obviamente os medicamentos, né? Você sabe que tem que mudar a sua alimentação, enfim, né? Que você tem que fazer atividade física. Como que as pessoas, quanto tempo leva para se adaptar a essa nova rotina? Como que funciona? O que você já viu aí assim de experiência para compartilhar com a gente? É complicado, assim, a aceitação é muito difícil, né? Tanto a partir do momento que tem o diagnóstico e a partir do momento que ele descobre que ele pode ter a doença. Porque tem isso também. Ele tem todos os sintomas, mas não quer o diagnóstico. Ó, você é diabético, ou eu sou diabético. Então é muito complicado. E a partir do momento que vem lá o diagnóstico, você aí entra uma luta. A não aceitação, o não querer, né? Porque só comigo. E aí vem aquelas outras coisas de fora. Ah, se é diabetes, você vai perder a perna, você vai ficar cego, você vai para hemodiálise, sabe assim? Então não É a vem aquele primeira lado coisa que a bom, gente só vem lembra, a né? coisa Não tem o ruim. lado bom. Não, só vem aquela coisa ruim, mas tem um lado bom. A partir de hoje você vai fazer uma atividade física, você vai ter uma qualidade de vida melhor desde que você faça corretamente o que deve ser feito. O que deve ser feito? Não só para o paciente diabético, mas para todos nós. Ter hábitos, ter rotina. A rotina que eu digo é café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, sabe? Fazer do seu dia a dia a rotina, ter uma alimentação mais saudável, um prato colorido que as pessoas não têm, sabe? O hábito de comer legumes e verdura, diminuir carnes. Não que a carne não é importante, sim, é importante, mas é uma quantidade menor, porque você já é adulto, você não está mais em fase de crescimento, você não precisa mais de tanta proteína. Você precisa da proteína, sim, porque muito dos alimentos, muito do seu sistema, ele precisa de proteína, porque sem a proteína não vai gerar algumas coisas, não vai produzir alguns hormônios que você precisa. Mas não exageradamente, é pouco, né? Não comer tanta carne vermelha, a carne vermelha é uma vez por semana. Então, ter essa mudança, tirar o açúcar, né? Diminuir carboidrato, principalmente farinhas brancas. Então, tudo isso é uma mudança. Essa mudança é um impacto para o paciente diabético que não aceita. É complicado.
Então, qual é o trabalho da ADAM? É orientar, é ajudar esse paciente a ter essa rotina, a mostrar para ele que essa rotina vai levar ele a ter uma qualidade de vida muito melhor e que ele não vai ter amputação, ficar cego, hemodiálise. Pelo contrário, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, é esse o trabalho da ADAM. Mas é complicado. Assim, eu imagino. E outra, o paciente, às vezes, ele mente para ele mesmo, né? Exatamente. Pessoa, né? Então, assim, eu estou fazendo tudo certo, né? Eu tô usando medicamento. Você vai no dedinho dele lá, a glicemia tá lá em cima. Você está usando medicamento, mas você não está cuidando da sua alimentação ou fazendo uma atividade, né? Então, assim, é muito complicado. Uhum. Inclusive, você comentou, né, de amputação e tudo mais. Mas, assim, os índices, não sei, você pode, por favor, me corrigir, né, que eu estava lendo um pouquinho sobre o assunto, e, assim, muitos casos de amputações, eles eram para não acontecer, né? Porque a pessoa, muitas vezes, deixou no limite do limite, né? Então, por isso que chega a esses casos extremos, seria isso? Exatamente. A amputação, ela não vem de uma hora para outra, a não ser que seja um trauma, que seja um acidente. No caso do paciente diabético, ele vai por etapas, sabe? Geralmente começa na ponta da unha ou uma bolha, né? Que esse paciente, ele começa a desenvolver isso, por quê? Porque ele tem uma glicemia muito alta, a taxa de glicose dele é tão alta que a irrigação desse pé é precária. A falta de nutriente nesse pé tem muita deficiência nessa irrigação. E aí, o que acontece? Acontece essas bolhas, quando ele tem um ferimento na unha, principalmente, não há cicatrização, não tem processo de cicatrização, porque ele tem uma taxa de glicose muito alta. E aí, o que acontece? Você não cuida, você não trata, essa bolha ela vai gerar uma infecção, que vai gerar uma necrose, que se você não debridar, não tirar aquele tecido morto, ele vai corroendo, ele vai comendo. Chega uma hora, você tem que amputar o dedo. E dependendo de como está essa glicemia, esse quadro glicêmico desse paciente, não há cicatrização. Então, aí você corta o pé, porque você tirou um dedo, mas não houve cicatrização. Aquele pé continua apodrecendo, vamos colocar assim. Aí você corta o pé. Essa glicemia continua alterada, esse paciente não se cuida, continua com a deficiência de nutriente para cicatrização, você amputa a perna. E aí, não havendo essa cicatrização, você amputa na coxa, tá? E é onde a gente fala, você vai cortando esse paciente. Tudo por quê? Porque ele não consegue manter uma glicemia controlada. Ele não aceita que é diabético, né? Então é complicado isso. Mas a amputação, ela não vem de uma hora para outra. Ela vem de uma sequência de coisas que vai agregando coisas ruins, tá? Que vai agregando a esse paciente e ele chega à amputação. Mas se ele se cuidar, que nem eu já tive paciente aqui que a gente conseguiu salvar, já estava lá para amputar o pé e graças a Deus, por ele não ter afetado o osso, era só a parte de tecido, eu consegui fazer esse pé se recuperar. Não precisou amputar. Não foi um só, foram vários. Em compensação, eu tive paciente que morreu, né? Foi amputando, chegou uma hora, vai a óbito. Então, e assim, é o extremo, né? Olha só, gente, para você que acompanha aí, né, os nossos programas da Pai TV, né, que é um programa informativo, que a gente vem trazer assuntos de relevância. Olha só essa questão da diabetes, né? Inclusive, Luísa, na verdade, tem alguns mitos também, né? A pessoa é gordinha, então ela tem diabetes. E o magrinho não tem diabetes. Não, né? Muitas vezes pode ter uma pessoa mais gordinha, saudável, que não tenha diabetes, e alguém, né, com magrinho, né, e que tem diabetes.
A diabetes, é aquilo que eu falei para você, ela pode ser uma somativa, tá? Principalmente a síndrome metabólica, e o que é a obesidade, o sedentarismo, então, no caso, o cardíaco. Então, você vem somando, tá? E mais a diabetes. E tem aquele lado também da pessoa que às vezes ela tem tudo isso, mas ela não tem uma predisposição a desenvolver diabetes. Agora, em compensação, tem outra pessoa, ela é magrinha, mas ela tem uma carga hereditária muito grande, tá? A genética dela já carrega ali os genes da diabetes. Então, ela pode pesar aí 50 quilos, com 35 anos, 40 anos, ela desenvolver diabetes. Por quê? Porque ela tem os genes, ela já carrega geneticamente. Ela tem familiares diabéticos. Então, isso não significa. É aquilo que você falou, a predisposição, a síndrome metabólica, ela também vai atingir a glicemia. Por quê? Porque a obesidade, tá, leva a pessoa a ter uma dificuldade de absorver a insulina que o pâncreas daquele paciente produz. Então, a gordura não permite que a insulina entre dentro da célula. Ela fica correndo na corrente. Então, a pessoa fica com a glicemia alterada. Então, ela faz lá um controle, ela perde peso, ela diminui as taxas de colesterol, triglicéridos, automaticamente o nível de glicose dela também vai diminuir. Porque o pâncreas dela funciona, ele só não tá sendo, a glicemia está alterada porque ela está aí com uma taxa de triglicérido, colesterol e glicose por causa do excesso de gordura, né, que ela tem aí. A partir do momento que ela faz uma atividade física, que ela perde peso, essa insulina vai entrar nas células, a taxa de glicose vai diminuir. Não é assim que funciona. Então, isso aí é literalmente mentira, né? Não é verdade. É um mito, né? Não é? É um mito. Nossa, muito, muito. É verdade. Gente, para você que está acompanhando o programa Pai TV, entre em contato aqui nesse WhatsApp que está aparecendo na tela, C999-285-1647. Envie a sua pergunta, o seu questionamento, a sua curiosidade, participe com a gente, né? E a gente traz aí, responde você via WhatsApp e também traz as perguntas aqui para o nosso programa. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa chamada Rosana, aqui da cidade de Americana, e ela está perguntando, Luísa, como que ela não conhecia, né, a associação, não sabia que tinha aqui em Americana, né? Olha só, 20 anos, né? Então é importante a gente levar, né, esse conhecimento para o pessoal. Sim. E ela está perguntando como que é o procedimento para ter atendimento. É gratuito? Como que funciona? Nosso trabalho todo é gratuito para pacientes e familiares diabéticos. Todo o trabalho aqui, psicólogo, nutricionista, a parte de curativos, a parte de burocrática, é tudo gratuito. A pessoa só tem que vir, se associar à entidade, né? É feito um cadastro, é feito todo um trabalho de anamnese, como que está essa glicemia, como que a gente pode ajudar, o que é a prioridade no momento desse paciente diabético. É a nutrição, é a parte psicológica, é a parte física, então é feita essa anamnese. E aí ela passa a ter todo aquele, esse acompanhamento cada disponibiliza para esse paciente, né? Mas é gratuito. A gente tem um carnê de contribuição. Esse carnê de contribuição é voluntário, a pessoa contribui com aquilo que ela pode, e se ela pode. Não tem contrapartida, você vai ser atendido porque você vai pagar isso. Não, pelo contrário. Inclusive, a gente tem fita, a gente tem insulina, a gente tem seringa, a gente tem materiais que as pessoas doam para nós e a gente repassa. Nós focamos como se fosse uma ponte, né? Então, sobrou insulina sua, você traz para mim. Faltou insulina minha,
eu vou nadando buscar, sabe assim? A gente trabalha nesse sentido. A gente também tem essa troca com eles. E é tudo gratuito, a gente não cobra nada, não. Olha que legal. Luiz, você passa o endereço e um telefone? Que daí acho que fica mais fácil, né? Nosso endereço é Rua Albânia, 193, Santa Maria. Fica aqui no São Domingos, do lado da igreja do São Domingos aqui. Mas um bairro legal. Que fica é Santa Maria, né? E o telefone nosso é 3407-3043. A gente trabalha todos os dias, de segunda a sexta. Os atendimentos também são todos os dias. Os profissionais têm os dias para atender, aí quando ele vier, é feito toda aquela triagem e a gente encaminha, tá? Quando o atendimento é individual. Num caso, se for comigo, é de segunda e quinta. Se for com a psicóloga, é de quinta e quarta. Se for com a nutricionista, é de terça e quinta. E assim sucessivamente. Cada profissional tem o seu dia para atender individual. E às quinta-feiras, a gente tem os grupos, que são as palestras, que é aberto a todos, né? Todo mundo. Pode vir familiares, interessados, que querem conhecer a entidade, quer ver o trabalho que a gente faz. Então, toda quinta-feira tem um profissional. Essa quinta-feira agora é a nutricionista. Então, a palestra dela vai ser da nutrição. Na quinta-feira que vem, eu acho que é o André, na outra sou eu. Então, cada quinta-feira é um profissional diferente. Todos tem nós uma voltados ao diferente. Isso. No caso da Denise, que é a nutricionista, ela vai falar da nutrição, a importância do diabético com a nutrição. No meu caso, essa primeira palestra minha, eu falei muito sobre a Covid e o diabetes, né? E agora, nessa próxima palestra minha, também vou continuar, porque não deu para fazer tudo numa só. Mas eu falo também a respeito do pé, principalmente da circulação periférica, né? As complicações da diabetes. A psicóloga que falou semana passada, ela falou muito sobre diabetes, como que fala? A pessoa fala que ela está diabética porque ela está com o emocional afetado. Diabetes emocional. Já ouvi falar bastante. Não existe. Eu acho que quem está em casa também acompanhando o nosso programa, com certeza, em algum momento, deve ter ouvido falar também. O que acontece é que o emocional interfere no diabetes. Não é o contrário. Não existe diabetes emocional. Pelo contrário, o emocional interfere na diabetes. Assim que funciona. Então, assim, cada semana é um profissional falando da sua área no diabetes, né? E a gente é aberta a todos. Então, uma outra questão também que as pessoas falam bastante é do diabetes na gestação. E aí, assim, você não tem diabetes, você está gestante, você tem diabetes, e aí, como que funciona? Não sei se é um mito, qual que é o processo? Não, é assim, ó, o que acontece, às vezes a mulher, ela não é diabética, mas a partir do momento que ela começa a gestar, então a gente sabe que a insulina que nosso corpo, o pâncreas produz, é um hormônio. Quando você entra no processo de gestação, é uma descarga hormonal para gerar esse feto. E aí, esses hormônios da gestação, ele interfere no hormônio da insulina. E aí, esse hormônio da insulina, ele não é mais agregado dentro das células. O pâncreas produz ou com uma deficiência, ou não produz. Geralmente, ele produz mais com uma deficiência. Então, nesse caso, a paciente, ela passa a ter uma glicose alterada, porque o pâncreas dela está produzindo uma insulina que não está sendo suficiente ou está sendo, vamos colocar assim, moldada, porque está gerando um feto, né? Então, ela tem que ter um acompanhamento médico. Ela tem paciente que tem que tomar insulina durante a gestação, porque ela não tem insulina suficiente para aquilo que ela precisa. Então, ela tem que tomar essa insulina, senão essa criança nasce obesa, com excesso de peso, né?
Aí o que Olha só. acontece? Isso, aí o que acontece? A partir do momento que ela dá a luz, que ela tira o feto, ela tira essa criança, o sistema dela volta. Ela não tem Olha mais que só. produzir hormônios para Uhum. gestação, tudo começa a voltar ao Aí normal. encerra, e ela não tem mais diabetes, no caso. Não, isso. Aí ela não tem mais diabetes. Só que ela pode desenvolver mais tarde. Ah, olha só, gente, fica a dica O aí. pâncreas dela, ele já mostrou que ele tem uma deficiência. Algumas pacientes não desenvolvem, mas algumas desenvolvem. Né? A gente tem casos aqui daquelas que desenvolveram e aquelas que não desenvolveram. Né? Olha Mas só que tem legal. a gestação, diabetes na gestação, que pode desenvolver ou não. Tá? Aí ela Olha vai ter só. que ter um acompanhamento seguido. Aí fala assim, e a criança vai ter diabetes? Também não. Também não. Às vezes Olha só. ela pode até nascer um pouco sobrepeso, devido a um período que essa mãe teve lá uma glicemia descompensada, mas a partir do momento que ela nasce, né, ela vai perder esse peso, ela vai entrar no seu peso normal, vai ter um acompanhamento pediátrico, dificilmente ela vai ter diabetes. Ela só vai ter diabetes se realmente o organismo dela, por N motivos, ele tem um processo lá de produção das células beta, né? Que já é outro caso, e aí ela se torna diabética. Mas isso não quer dizer que é porque a mãe dela teve diabetes na gestação. Não tem nada a Olha ver. só. Olha, que bom. Luísa, o nosso tempo é super rápido. Eu estou assim ainda com um monte de pergunta. Acredito que o pessoal de casa também, porque é um tema muito interessante. Eu queria falar ainda sobre a diabetes infantil. Enfim, acho que a gente tem pauta para outro programa, mas o nosso tempo ele é muito rápido. Eu queria agradecer a Lúcia, que ela é irmã de um usuário nosso da PAI, e ela que nos indicou exatamente, do Márcio, né? Ela falou, ai, Kelly, vê lá o trabalho que o pessoal da ADAM faz, é um trabalho tão bonito. Então, olha só, a gente trouxe hoje o assunto. Eu queria muito agradecer também vocês por terem aceito o nosso convite, né? E já deixar um convite aí para uma próxima, porque pauta, assunto a gente tem de monte, né? Um monte. Toda vez que eu falo, não só para você, como o pessoal lá do conselho, para o pessoal do Rotary, para o pessoal das entidades aqui que me convidam, né? Então, falar assim, nossa, tem pauta para 2, 3 horas aí, mas a gente tem que enxugar, né? Inclusive no rádio, quando a gente vai também, é muito amplo, né, esse tema, né? Abre leques muito grande, as pessoas têm muitas dúvidas, e aí tem que procurar o lugar certo para você ter a resposta certa, não ir no achômetro. Com certeza. Eu falo é verdade. médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Mas vamos procurar o lugar exato para você ter a resposta certa. Com certeza. Luísa, muito obrigada, tá, por participar com a gente. Eu já deixo o convite aqui, num próximo eu entro em contato para a gente fazer outro bate-papo desse, tá bom? Pode ter certeza, será um prazer, Kelly. Quando você quiser, pode ligar aí, a gente está à disposição. Que bom. Gente, só lembrando vocês que nós temos a Ação Solidária, que é o sorteio de uma moto 0 km, uma Smart TV e um celular. Por apenas R$10 você contribui com a PAI e concorre a esses vários prêmios. Então, bora lá adquirir já o seu cupom. E outra coisa também, agora no mês de fevereiro, eu quero fazer um convite para a PAI Esperança, que acontecerá no dia 12 de fevereiro, um sabadão, lá no Teatro Paulo Altran. Vai ter muitas atrações, músicas, enfim, você é o nosso convidado. Veja toda a programação nas nossas redes sociais, @PaiAmericana, e eu conto com a participação de vocês. Gente, muito obrigado, e na próxima terça a gente tem mais. Até logo, tchau, tchau!